Meu povo de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Everton Salles, professor de língua portuguesa, do canal LP para Todos. Espero que todos estejam bem. Bom, antes de começar a aula, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Bom, hoje, rapaziada, eu vou trazer aqui uma aulinha simples, né? Porém de muita importância, porque cai em todos os concursos, que é o conteúdo chamado acentuação gráfica. Não é muito difícil, conteúdozinho legal. Vou começar aqui, vou colocar meu link, meu código, né, no tablet. Aqui, meu povo. Então, eis aqui o conteúdo de acentuação gráfica, né? E aí eu vou começar a explicar desde o início, certo? Vou começar a pegar aqui desde sílaba tônica, certo? Para quem não lembra, começar a relembrar aí esses conceitos básicos, né? Então, aqui, vamos nós. Então, aqui, conteúdo, acentuação gráfica, né? Então, o primeiro ponto, aqui. Quanto à sílaba tônica, as palavras classificam-se em. Então, eu tenho, ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para quem não lembra, eu tenho o seguinte: a oxítona é a última sílaba tônica, paroxítona, a penúltima sílaba tônica, e a proparoxítona é a que nós chamamos de antepenúltima sílaba tônica, né? Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente está lá na parte já das regras de acentuação gráfica, você precisa saber a sílaba tônica para que você consiga aplicar com êxito praticamente todas as regras, né? Então, vou fazer aqui. Bom, primeira coisa é o seguinte, vou fazer a separação silábica, né? Então, tá aqui, ó, desafiador. Então, tá aqui, ó, desafiador. Ó, a sílaba tônica, não é a última. Então, aqui, ó, chamamos de oxítono. Aí tá aqui, ó. Separei, ó. Desafio. Ó, desafio. Veja que o fi é a sílaba mais forte. Tá vendo? Então, é a penúltima. Então, ó, eu chamo de paroxítono. Aqui não tem mistério, né? Porque já está com acento. Bom, se já está com acento, então eu já sei que é a sílaba tônica, né? E aí, ó, última, penúltima, antepenúltima. Ou seja, é uma proparoxítona. E aí já vale até a primeira regra de acentuação, né? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, já anote aí. Aqui na 4, cuidado, porque no dia a dia a gente costuma acapar mesmo, a errar mesmo a sílaba tônica, né? No dia a dia, as pessoas costumam pronunciar recorde. Só que se fosse recorde, teria um acento. Seria uma proparoxítona. Como não tem acento, então fica assim, a separação silábica, né? E ó, recorde, última, penúltima. Então vai ser uma paroxítona, perdão. Olha a última. Olha o exemplo 5. Tá vendo? No dia a dia, o pessoal costuma falar catéter. Se fosse catéter, teria um acento, né? Porque seria uma paroxítona terminada em R. Porém, você vai notar que não tem acento. A separação fica assim, e a sílaba tônica, ó, cateter, aqui, ó, última sílaba tônica. Então, oxítono. No exemplo 6, a mesma coisa. O pessoal costuma fazer o que no dia a dia? Rúbrica. Só que você vai observar que não tem acento. Ou seja, vou fazer aqui a separação, ó, e a sílaba tônica está aqui, ó, é rubrica, última, penúltima. Então, eu chamo de paroxítono. Na 7,
o pessoal também costuma fazer ruim, como se fosse uma sílaba só. Só que fica assim, ó, ruim. Então, se é ruim, a última sílaba tônica, então eu chamo de oxítono. Até aqui, rapaziada, tudo tranquilo, certo? Então, vou descer aqui, ó, só para a gente fazer um exercíciozinho. Então, o cara faz assim, considerando a classificação das palavras de acordo com sua sílaba tônica, sabe-se que há três tipos distintos: oxítono, paroxítono e proparoxítono. Diante de tal, o conjunto de palavras em que todas apresentam a mesma classificação tônica que o termo mitologia é, então, ó, coisa importante a ser destacada, que apresenta a mesma classificação tônica, ó, da palavra mitologia. Então, o que você tem a fazer? Você parar, ó, eu vou falar sozinho. Tem que ser bem maluco. Não tem jeito. Ó, mitologia, última, penúltima. Então, eu já sei que aqui, olha, é uma paroxítona. Ou seja, preciso achar uma alternativa em que todas as palavras sejam paroxítonos. Então, vou começar, ó. Heróico, paroxítono. Narrativas, paroxítono. Publicado, paroxítono. Naturalista. E letra A já foi. Essa foi fácil, hein? Vamos para as outras. Nórdicas, ó. O acento está aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima, para o paroxítono. Então, eu mandei embora. Tratando, paroxítono. Ocidental, ó, oxítona, última sílaba tônica, não serve. Periódicos, última, penúltima, antepenúltima, não serve, porque é uma proparoxítona. Já mandei embora. Livros, paroxítona. D de Deus, épocas, proparoxítona, já foi, já mandei embora. Heróis, última sílaba tônica, oxítona. Então, morreu a questão. Tá vendo? Simples, simples. Só tem que saber o conceito e, claro, não errar ali na hora de fazer a marcação da sílaba tônica. A separação, né? E, naturalmente, a marcação da sílaba tônica. Coloquei mais uma questãozinha aqui, ó. Aí o cara fala assim: o vocábulo destacado em. Aí ele destacou ali a palavra físicas. Ele fala assim: apresenta a mesma tonicidade que o termo destacado na sentença. Então, o que você tem que fazer agora? Físicas. Aí vou lá, ó. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, certo? Então, tem que achar uma que também seja proparoxítona. Aí eu vou lá, ó. Responsáveis, paroxítona, não serve. Ninguém, oxítona. Doméstico, última, penúltima, antepenúltima. Opa, tá aqui, ó. Proparoxítona. Aí tem aqui, ó. Diárias, ó. Última, penúltima. Então, paroxítona, não serve. Situação, última sílaba tônica. Então, oxítona. E aí, morreu a questão. Tá vendo? Questão simples, simples. Nada demais. Certo? Agora, só não pode vacilar porque é um conteúdo que você estuda agora, né? No início. Aí quando chegar lá no final, lá no concurso, você já esqueceu. Então, sempre que puder, começou a esquecer, volta aqui no canal, dá uma olhadinha na aula, certo? Para refrescar a sua memória, beleza? Então, seguindo, avançando. Eu tenho aqui agora as regras de acentuação gráfica. Aqui, eu montei um passo a passo, claro, para quem está começando, né? Para quem já está na batida, o cara já vai fazer isso no automático mesmo. Então, o passo a passo é o seguinte: bom,
Está brincando de acentuação gráfica. Primeira coisa, você vai pegar a palavra, vai separar as sílabas. Beleza. Depois, vai marcar a sílaba tônica. Ok? Depois, a aplicação da regra. Beleza? Então, para você que está iniciando, não pode se esquecer desse passo a passo aqui. Isso aqui é fundamental. Depois de tanto praticar, você vai fazer tudo normalmente, certo? É desse jeito. Então, vou listar aqui agora as regras. Galera, não tem jeito. Para que você dificilmente erre uma questão de acentuação gráfica, é importante que você memorize as regras. Beleza? Não tem para onde correr, tá? Então, a primeira regra, como eu já tinha falado, ó, para paroxítonos. Então, ó, todas serão acentuadas. Oxítonos, aí você vai fazer a marcação agora, ó. As oxítonas serão acentuadas quando terminarem em as, os, em ens. As paroxítonas serão acentuadas. Aí, aqui, deixa eu colocar um detalhe. Deixa eu colocar um detalhe que isso aqui é importante. Aqui, nessa regra 3, paroxítonas, eu já fui pelo atalho. Por quê? De repente, você pode ser igual a mim, né? Ter uma memória ruim. Então, o que acontece? Se você for lá pela gramática, vai ter uma lixeia. Vai estar assim. As paroxítonas serão acentuadas quando terminarem L, R, N, X, PS, IS, US, ditongo e por aí vai. Então, pode chegar ali numa questãozinha de prova e você fica assim, caramba, será que esta terminação está naquela lixinha? E aí você pode ficar em dúvida e errar a questão. O que eu coloquei aqui como uma observação, né? Você já gravou as regras das oxítonas, né? Então você já sabe que as oxítonas serão acentuadas, terminadas em as, es, os, em es, beleza. Então vai ser assim. Quando você tiver paroxítona terminada em as, es, os, em ens, você não vai colocar o acento. Ué, professor, a regra oposta é. E aí é um atalho, porque você já gravou das oxítonas. Então tá aqui, ó, paroxítonas não serão acentuadas quando terminarem em as, es, os, em ens. Ó, vou dar ênfase aqui, ó. Ó, não serão acentuadas. Pô, professor, então sempre que eu tiver uma paroxítona terminada, diferente disso, eu vou colocar um acento? Perfeito. É exatamente isso. E aí, não se esquecendo do seguinte: sempre que você tiver paroxítona terminada em ditongo, deixa eu melhorar aqui. Sempre que você tiver paroxítona terminada em ditongo, né, seguido de S ou não, você vai colocar o acento. Então não pode se esquecer. Regra dos hiatos. Aqui é o seguinte: essa regra dos hiatos só vale para as letras I, sendo a segunda vogal do hiato, tônica, seguida de S ou sozinha na sílaba. Uma observação: se você notar que tais letras estão sendo seguidas de NH, você não pode colocar o acento. Beleza? Então, vou repetir aqui, ó. Regra dos hiatos. As letras I e U serão acentuadas quando forem a segunda vogal do hiato e tônicas, seguidas de S ou sozinhas na sílaba. Ou vai ter S ou vai estar sozinha. Não pode ter nenhuma outra consoante. E aí aqui, ó, aquela observaçãozinha. Ó. Caso venham seguidas de NH, tais letras não receberão acento. Regra número 5. Monossílabos tônicos. Aí aqui não tem mistério mesmo. Pô, para ser monossílabo, é uma sílaba só, certo? E para esse monossílabo levar acento, precisa terminar em as, es, os. Só isso. Então, vou começar a aplicar aqui o conhecimento. Ó,
Peguei aqui o exemplo 8. Primeira coisa, vou separar. Então, ó, duas sílabas, aliás, duas vogais, duas sílabas. Então, ó, frágil, paroxítono. Aí, ó, dá uma espiada. É uma paroxítono, tá vendo? Não terminou em AS, ES ou OS em ENS. O que que eu faço? Acento. Então, ó, vou lá. Olha de baixo, olha o exemplo 9. Frágeis. Tá vendo? Continua sendo paroxítono. Ih, já coloquei até o acento. Só que vai ser uma paroxítona terminada em ditongo seguido de S. Vou chamar atenção aqui para você não esquecer. Ó. Ditongo seguido de S. Ó. Tá vendo? Então vou colocar o acento. Repórter. Paroxítono. Tá vendo? Se você for pela regra lá da gramática, você vai colocar o acento porque é uma paroxítona terminada em R. Se você for pelo atalho, ó, é uma paroxítona. Tá vendo? Que não terminou em as, es ou os em ens. Por isso, acentuo a palavra. Agora, olha a 11. Será que na 11 vai levar acento pela mesma regra que eu utilizei na 10? Não sei, vamos ver aqui. Ó, repórteres, última, penúltima, antepenúltima. Então aqui ó, já é uma regra distinta, tá vendo? Aqui já é uma proparoxítono. 12. Ó, hífen, paroxítono. Posso colocar o acento? Posso. Olha aqui. É uma paroxítono, tá vendo? Não terminou em as, es, os, em ens, ó. Diferente, tá vendo? Lá terminou em N. Então vou colocar o acento. Agora, olha o exemplo 13. Fiz a separação. Observe. Hífens é uma paroxítona terminada em ens. Então não posso colocar o acento. Olha o exemplo 14. Ó, tórax, paroxítona, que não terminou em as, es, os, em ens. Acentua a palavra. Bíceps, ó, que beleza. Ó, bíceps, paroxítono, não terminou em as, es, os, em ens. Manda o acento. Álbum, ó, álbum, paroxítono, não terminou em as, es, os, em ens. Acentua a palavra. Ônus, paroxítono, não terminou em as, es, os, em ens. Acentua. Bênção, paroxítono, ó, terminado em ditongo, ó. Então, ó, coloca o acento. Tá vendo? Eu sou repetitivo, cara, porque tem que ser repetitivo. É até a regra entrar no teu sangue. E quando vocês forem fazer o exercício, trabalhem isso. Essa aqui não pode ser por isso, isso e isso. Não é por isso, isso e isso. Depois isso sai no automático, certo? É como qualquer coisa na vida. Você começa ali devagar, depois de tanto fazer, você faz de olhos fechados, dando sequência. Exemplo 19. Então, primeira coisa, vou separar, ó, mara, maracujá. Então, ó, maracujá, oxítono. Se é uma oxítona terminada em A, opa, já sei, ó, coloca o acento. Rodapé, oxítona terminada em E. Após, oxítona terminada em O, seguido de S. Armazém, oxítona terminada em EM. Manda um acento.
Joguei pro plural, ó. Armazéns. Oxítona, terminada em ens. Coloco o acento. E na palavra trem, posso colocar acento? Não. Por que não? Porque só tem uma sílaba. Ou seja, é mono. Se é um monossílabo tônico terminado em em, não posso fazer nada. Não coloco o acento. Agora, olha o detalhe que eu estava comentando. Vou colocar a parte invertida. Olha o exemplo 25. Então tá assim, ó. Item. Paroxítona. Tá vendo uma paroxítona terminada em em, ó. Regra oposta, tá vendo? Não coloco o acento. Levei para o plural, ó. Itens. Paroxítona terminada em ens, ó. Não coloco o acento. Já no exemplo 27, eu só tenho uma sílaba. Pá. Monossílabo tônico terminado em A. Pé. Monossílabo tônico terminado em E. Só. Monossílabo tônico terminado em O. Acentuei. Tudo bem? Agora eu quero que você preste atenção na seguinte situação. Olha só. Às vezes, o pessoal costuma errar a acentuação gráfica de palavra assim, tipo a 30, por exemplo. Vou separar, ó. Baú. Então eu peguei a sílaba tônica. Qual é a confusão que acontece? De fato, ela é uma oxítona, né? Porque eu tenho a última sílaba tônica. Só que, na hora de você aplicar a regra, você não pode entrar na regra das oxítonas. Qual é o detalhe? Se você reparar bem, olha a letra U. Não é a segunda vogal do hiato? Tônica. Seguida de S ou sozinha na sílaba? Legal. Aqui, ó, eu estou diante da regra dos hiatos. Ó. Então, ó, coloquei o acento. A mesma coisa, olha a 31. Ó, balaustre. Aí vou lá, ó, balaustre. É uma paroxítona, tá vendo? Terminado em E. Só que quando você for trabalhar a acentuação, você não pode entrar na regra das paroxítonas. Mesmo detalhe que eu expliquei acima. Ó. Regra dos hiatos, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, coloquei acento por conta da regra dos hiatos. Vou anotar aqui para você. Eu vou colocar meu acento. Agora, olha 32. Ó, transeunte. Ó, transeunte. Aí eu vou observar a mesma situação, ó. Vogal, vogal. Ou seja, eu tenho aqui a regra dos hiatos. Então, se eu tenho a regra dos hiatos e o cara está seguido de N, lembra, não pode estar seguida, ou ela está sozinha, ou ela está seguida de S. Não pode ter nenhuma outra consoante. Então, fica assim, sem acento. Prestem atenção na 33 e na 34. Ó, raiz. Raiz. Aqui. Regra dos hiatos. Só que está seguida de Z. Tá vendo? Fere a regra. Ou as letras I e U vão estar sozinhas ou seguidas de S. Não pode ter nenhuma outra consoante. Então, fica assim, sem acento. Aí peguei e levei plural. Ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou pedir. Ó. Raízes. Ó, raízes. Regra dos hiatos. Ó. A letra I, segunda vogal do hiato, tônica. Ó, agora já está sozinha. Então, ó, já posso colocar o acento. Ó. Mandei ver. Agora, cuidado com o exemplo 35. Ó, moinho. Se você se esquecer daquela observação, ó, você vai chegar, ó, moinho, segunda vogal do hiato,
tônica. Aí você vai falar, ih, professor, leva acento, porque ela é segunda vogal do hiato, tônica está sozinha. Mas olha aqui, está seguida de NH, então eu não posso colocar um acento, beleza? 36. Vou aplicar, ó. Faísca. Ó, faísca. Tá aqui, ó. Olha a letra I. É a segunda vogal do hiato, é tônica, está seguida de S. Então, ó, mandei o acento. Beleza? 37. Aí vou lá, ó. Igreja. Eu tenho aqui uma paroxítona terminada em A. Não posso colocar acento. 38. Semente. Ó, paroxítona terminada em E. Não posso colocar o acento. Acalanto. Paroxítona terminada em O. Não posso colocar acento. Tá vendo? Aquela questão da inversão, ó, da regra oposta. 40. Separei aqui, ó. Álibi. Última, penúltima, antepenúltima. Então é uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. 41. Separei, ó. Metáfora. Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Olha 42. Aí é o seguinte, isso aqui, ó, são palavras mais estranhas, tá vendo? Você pode saber ou não. Você vai saber se você já fez muito exercício de acentuação. E aí você já viu essa palavra alguma vez. Se você nunca viu, você vai ficar vendido. Você vai falar assim, caramba, nem sei que palavra é essa, nem sei a pronúncia. Então, vou colocar aqui, ó. É recôndito. Então, ela é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. 43. Imã. Ó, é o I. Posso colocar acento? Devo. Ué, professor, mas termina em A. Não. Cuidado. Ã, diferente de A. Então, sempre que você tiver uma paroxítona terminada em an, você vai colocar o acento, porque é diferente, certo? Se terminasse em A, como eu coloquei aqui, ó, não levaria. Mas como an é diferente de A, eu vou colocar o meu acento normalmente. Imã, órfão, e por aí vai. 44. Ó. Óleo. Não separa o final, ó. Porque isso aqui, ó, é um ditongo. Então, se eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, eu vou colocar o acento. 45. Biquíni. Ó, paroxítona. Não terminou em ais, és, ois, em ens. Vá, mandou acento. 46. Hipérbole. Aqui, ó. É uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Cuidado com a 47, porque é uma palavra que a gente não utiliza muito. A separação é assim, ó. Ó, médium é uma paroxítona. Não terminou em ais, és, ois, em ens, então manda o acento na palavra. 48. Separei, ó. Hélice é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. 49. Horário, paroxítona terminada em ditongo.
Então, ó, acertou a palavra. Até aí, rapaziada. Show de horrores? Tudo tranquilo? É repetitivo, né? É chato. Nossa, toda hora esse cara fala a mesma coisa. É necessário. Mas de tanto você ouvir essa porcaria toda, quando você for fazer teu exercício, a minha voz vai estar aqui na tua mente, ó. E aí, se você acertar a questãozinha no concurso, a minha meta está cumprida. Beleza? Então, beleza, vamos embora, vamos para cima. Aí aqui, coloquei uma questãozinha só para você fazer a aplicação mesmo. O cara fala assim: assinale a alternativa em que a palavra destacada no texto tenha sido acentuada seguindo regra distinta, ou seja, regra diferente das demais, ó. Distinta, diferente. Então, vou lá. Então, eu entrei aqui, ó. Além, oxítono terminado em em. Também, oxítono, oxítono. Está, oxítono, terminado em A. Agora, olha a letra D de Deus. Daí, tá vendo? Olha a armação. Ele é moxítono, não é? Mas, quando você aplica a regra, olha a letra I. Né? A segunda vogal do hiato, tônica, seguida de S sozinha? Pois é. Regra dos hiatos. Esse é o perigo desse tipo de questão. Será oxítono terminado em A? Então, o nosso gabarito letra D de Deus. Regra distinta. Beleza? Vamos para cima. Olha essa. Ele vai trabalhar a mesma maldade. Ó. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra idêntica. Regra idêntica à de saúde. Então, eu vou lá. Ó. Saúde. Tá vendo? É uma paroxítona. Mas, quando a gente está falando de regra de acentuação, você vai notar o seguinte, ó. Regra dos hiatos, ou seja, eu tenho que achar uma alternativa que utilize a mesma regra, regra dos hiatos. Letra A, país, e é uma oxítona. Opa, mas espera aí. A letra I, ó, é a segunda vogal do hiato, tônica seguida de S ou sozinha. Então já foi, ó, regra dos hiatos. Ó. Acabou a questão. Vou correr as outras, ó. Estratégias. Paroxítona, terminado em ditongo, seguido de S. Então, ó, regra das paroxítonas. Indivíduos. Paroxítona, terminado de ditongo, seguido de S. Não serve. Vírus. Paroxítona. De novo. Possível. Paroxítona. Tá vendo? E aí, acabou a questão. Simples assim. Bom, professor, isso cai em concurso? Porra, e como cai? Muita coisa. Aqui eu tenho o seguinte: assinale a alternativa cujo conjunto de palavras segue, ó, agora isso aqui é importante, segue a mesma regra de acentuação que o termo bíceps. Então, ó, eu vou lá, ó. Opa, peraí. Deixa eu tirar o destaque. Então tá aqui, ó. Bíceps é uma paroxítona. Uma paroxítona que não terminou em AAs, EEs, OOs, em ENs. Ou seja, o cara está usando a regra das paroxítonas. Aí eu começo. Armazéns. Opa, oxítona. Não serve. Pontapé. Oxítona. Não serve. Vatapá. Oxítona. Não serve. Caráter.
Pode ser. Revólver, paroxítono terminado em R. Álbum, paroxítono terminado em ou são paroxítonas não terminadas em AS, ES, OS, em ES. Então, D de Deus. Ninguém, oxítono terminado em EN. Mandei embora a letra D de Deus. Gente, isso acontece muito, tá? Muita coisa. Então, se a regra estiver no sangue, se você praticar, fizer muito exercício, dificilmente você vai perder uma questãozinha assim. Pode acontecer também do cara pegar ali umas palavras diferentes, assim. Palavras que a gente não utiliza no dia a dia, né? Tipo aquela que eu coloquei ali em cima, recôndito. Pô, se você nunca viu, ok. Aí você vai ser malandro também. Vai trabalhar as alternativas, né? Vai ver qual é, né? Tem que ser esperto também. Não tem jeito. Então, vou lá, voltei. Aí, tem uma outra situaçãozinha que eu coloquei, que é quando você tem que usar a acentuação gráfica nas formas verbais. A aplicação é a mesma, certo? Eu coloquei isso aqui porque eu noto que as pessoas erram muito esse tipo de acentuação, né, nas formas verbais. Saca o seguinte, você vai trabalhar da mesma maneira. Aqui está a minha forma verbal, ó. Só que o lá não conta, porque o lá é um pronome átono, ou seja, é uma outra sílaba, é monossílabo átono. O cara não vai ser acentuado mesmo. Então, vou fazer assim, ó, normal, ó. Reformá-lo. Tá vendo? É moxítono terminado em A. Aqui, olha essa. O doce, quero comê-lo. Oxítono terminado em E. Tá vendo? Regra das oxítonas. Um samba, desejo compô-lo. Oxítona terminado em O. Tá vendo? Eu uso o pronome átono só como apoio. 53. A apostila, tentei pô-la ali. Olha isso aqui, é uma sílaba só. Se é um monossílabo tônico terminado em O, coloca o acento. Ó. Agora, olha 54. A idosa, vamos conduzi-la. Tá aqui minha forma verbal. Ó, conduzi-la. Por que eu não posso colocar acento? Porque é uma oxítona terminada em I. Beleza? Só isso, mais nada. Você já sabe disso. Agora, olha 55. Tá aqui, ó. O carro, eu quero destruí-lo. Ó, destruí-lo. Diferente da 54. Por quê? Aqui eu estou diante, ó, de um hiato. Tá vendo? Então tenho a letra I sendo a segunda vogal do hiato, tônica seguida de S ou sozinha. Então coloco o tal do acento. Beleza? Nada demais. Mas é sempre interessante colocar para que você não fique em dúvida no momento de acentuar a palavra. Beleza? Monossílabos átonos. Os monossílabos átonos não levam acento, tá? Só que aí é o seguinte: o que você vai tomar como monossílabo átono? Isso aqui, ó. Bom, coloquei que não recebe acento. Você vai encarar estes elementos, ó. Aqui, artigo, preposição, conjunção, pronome átono e pronome relativo que, tá? Então, vou começar a trabalhar o cara. Então, tá aqui, ó. Ó, li o texto. Eu sei que esse o é um artigo. Se ele é um artigo, eu sei que ele está aqui, ó. Então, não posso colocar o acento. Mas, não entendi. Eu sei que esse mais é uma conjunção. Se é uma conjunção, eu sei que não vou colocar o acento. Mas não o entendi. Eu sei que esse o é um pronome átono. Se ele é um pronome átono, tá aqui, ó.
não posso colocar o acento. Agora, saca um detalhe. Olha 57. Tá vendo? A grafia é a mesma. Aquelas meninas são pessoas más, ou seja, são pessoas ruins. Ou seja, esse mais já não é mais uma conjunção, não está ligando orações. Esse cara é apenas um adjetivo. Se ele é um adjetivo, então ele já vai ser monossílabo tônico. Como é monossílabo tônico terminado em A seguido de S, eu coloco o acento. Olha 58. Eu tenho aqui e aqui primeiro. Ó. Dê carinho a pessoas que precisam de carinho. Observem que aqui ó, é o verbo dar. Ou seja, se esse cara é um verbo, já não é átomo. Então, se é um monossílabo tônico terminado em E, coloca o acento. Agora, quem precisa, precisa de algo. Eu já sei que este cara é uma preposição. Se é uma preposição, um monossílabo tônico. Aliás, o monossílabo átomo, está aqui. Não leva acento. Marina tem o quê de misteriosa? Observem que este que está acompanhado de um artigo. Ou seja, este cara virou um substantivo. Tá vendo? Então, se é um monossílabo tônico terminado em E, eu coloco o acento. Morreu. Só isso. Tudo bem? Este D aqui, ó, mesmo esquema. Também é uma preposição. Então, não vou fazer nada com ele. Não tem mistério. Só que eu coloquei isso aqui porque eu tenho medo de que caia uma bobeirinha dessa e você, na hora, não consiga fazer o link entre as partes. Tá? Então, só para você ter essa noção. Já ia me esquecendo. Na 58, está aqui, ó. Dê carinho a pessoas as quais precisam de carinho. Este que aqui, ó, é um pronome relativo. Está aqui também na relação, ó. Não vai levar acento. Beleza? Então, show de horrores. Vou avançar em acentos diferenciais. Bom, quem é da antiga vai se lembrar do seguinte: antigamente, nós tínhamos um monte de acento diferencial, né? Para verbo, para preposição, pelo de pelo e pelo preposição mais artigo. Só que aí é o seguinte, houve a reforma ortográfica, né? E aí os caras modificaram alguns detalhes, né, da acentuação gráfica. Então, aqui não modificou. Eu tenho o verbo ter e seus derivados. Bom, aqui eu tenho o seguinte, sempre que você estiver utilizando os verbos ter e, os verbos ter e vir, você tem que se lembrar do seguinte, você só vai colocar o acento circunflexo quando esses caras estiverem na terceira pessoa do plural. E na terceira do singular, professor. Você não vai fazer nada. Então, ó, o acento circunflexo será utilizado quando tais verbos estiverem na terceira pessoa do plural. Basicamente, é isso aqui. Ó. Espera aí, deixa eu só para você relembrar. É isso aqui. Ó. Ó, eles têm, ó, sujeito no plural, ó, verbo no plural. Ou ele vem, eles vêm. Tá vendo? Então, só na terceira pessoa do plural. Ó. Só isso. Beleza? Agora, eu tenho os derivados. Quando você utilizar os derivados de ter e vir, você vai colocar acento nas duas formas. Só que a convenção é a seguinte. Deixa eu destacar aqui para você, para o meu aluninho ficar esperto. Ó. Derivados de ter e vir. Então, ó, será utilizado o acento agudo quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular. Será utilizado o acento circunflexo
quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Então, vou começar a trabalhar o cara. Aqui está o verbo ter. Tá vendo? No exemplo 60, eu não posso colocar o acento. Porque olha para o teu sujeito. Não está no singular? Ó, o gato tem, ó, ele tem. Então, se está na terceira do singular, eu não coloco acento. Ó. Já no exemplo 61, olha o meu sujeito, já está no plural. Ó. Então, os gatos têm. Se o sujeito está no plural, ó, acento circunflexo. Ó. Terceira pessoa do plural. Exemplo 62. Ó, o aluno sempre vem de carro. Olha o meu sujeito. Terceiro do singular. Ó. Então fica assim. Ó. Os alunos sempre vêm de carro. Olha o meu sujeito no plural. Agora, vou começar a utilizar os derivados. Este livro contém. Por que, que vai levar acento derivado? Porque já vai ser moxítono terminado em em. Então está dentro da regra. E aí, só que o meu sujeito está no singular. Ó. Este livro contém. Como está na terceira do singular, agudo. Estes livros, ó, contêm receitas deliciosas. Ó. Contém. Como o meu sujeito está no plural, ó, terceira do plural, ó, acento circunflexo. Este problema advém da ignorância. Ó. Advém. Ó, que se está terminado em em. Já sei que vou colocar o acento. Olha o sujeito, não está no singular? Se está na terceira do singular, agudo. Estes problemas advêm da ignorância. Ó, terceira do plural, ó, acento circunflexo. Tá vendo? O bicho não é tão feio. Só que vai ter que treinar, vai ter que memorizar isso aqui e trabalhar bastante. Aí depois eu tenho aqui um outro acento diferencial, ó, por verbo e por preposição. Então, a escrita vai ser idêntica, né? Quando o por for verbo, você pode trocar por colocar. Então, ok, está aqui. Ó. E o outro, provavelmente, o verbo, alguém vai pedir a preposição, e aí você não vai colocar o acento. Olha o exemplo 68. Está aqui, ó. Por. Ó, passei por Bangu. Quem passa, passa por algum lugar. Então, eu já notei que este cara pede uma preposição. Ó. Até porque não daria para substituir passei e colocar Bangu, só se tiver muito pancado. Não tem como. Agora, passei por Bangu para colocar gasolina. Ou seja, este cara é um verbo. Se ele é um verbo, coloca o acento. Olha o terceiro acento diferencial. O pôde com acento, pretérito perfeito, ou seja, passado. Pode, sem acento, presente, no indicativo. Então tá aqui, ó. Na semana passada, Luana, ó, na semana passada, Luana não pôde ir à aula. Passada. Hoje, ela pode ir. Ó, presente. Então não colocou acento. Beleza? Tranquilidade? Este pontinho aqui, ó, tem caído bastante em prova. Por quê? Antigamente, sempre que você tinha esses ditongos abertos, e, oi, seguidos de S ou não, você colocava um acento em qualquer posição. Lembra que eu falei que houve uma reforma ortográfica? Então, os caras mexeram, modificaram essa regra. Então, ó, agora você só vai colocar o acento se esses ditongos abertos estiverem no final da palavra. Ó,
Se não tivesse ocorrido a mudança, eu teria feito isso aqui, ó, em todas, ó, sem problema nenhum. Mas, como houve reforma, então eu só posso colocar o acento se o ditongo estiver no final. Então, ó, anéis, final. Ideia, tá no meio, ó, aqui. Tá no meio, ó, não posso colocar. Troféus, final, coloco o acento. Céu, tá no final. Jiboia, olha o meu ditongo aberto, tá no meio, ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, não posso colocar acento. Anzóis, não tá no final? Beleza, coloco o acento. Só isso, mais nada. Claro, coloquei aqui os exemplos, você vai trabalhar os similares, beleza? Coloquei uma aplicaçãozinha aqui, ó. Olha que questãozinha fácil, se você não bisonhar ali. Então, o cara colocou aqui um textinho, destacou a palavra europeias. Ele fala assim como em europeias, o acento caiu em desuso no termo destacado em. Por que caiu em desuso? Porque um ditongo aberto no meio. Letra A. Os seres humanos são heróicos. Opa, já foi, ó. Heróicos. Ditongo aberto no meio, ó. Tá vendo? Não posso colocar mais o acento. Letra A. Espanhóis. Final da palavra. Méis. Final da palavra. Chapéu. Final da palavra. Coronéis. Final da palavra. Tá vendo? Só isso, mais nada. Olha o exemplo 2. O exemplo 2 já tem que tomar mais cuidado, porque ele vai mexer com outras situações. Só que, ó, ele vai repetir uma palavrinha que a gente viu quase agora. Então, ele fala assim: considerando-se as regras de acentuação gráfica vigente, respeito o acordo ortográfico vigente, a grafia da palavra destacada em, e aí eu vou lá. A inclusão da disciplina Educação Financeira nas escolas tem de pôr fim ao drama, ó, tem de colocar fim aqui. Se esse cara é um verbo, então preciso colocar o acento. Então ela está errada sem o acento. Muitas pessoas ainda não têm, ó, o meu sujeito no plural. Então eu tenho que colocar o acento circunflexo. O cuidado com os hábitos desenvolvidos em relação ao controle financeiro precisa ser uma prática de frequência constante. Ó, frequência, paroxítona terminada em ditongo. Faltou o acento. Os pais e os professores cumprem diferentes papéis. Olha o ditongo aberto. Não está no final? Teria que colocar o acento. Sem o acento, a grafia está errada. Letra E. O esforço de construção de uma rotina de cuidados financeiros cotidianos é ainda um ato heróico de poucos brasileiros. Ó, heróico. Aqui. O cara repetiu a palavra, tá vendo? E aí o ditongo aberto no final da palavra. Então, ó, do jeito que está perfeita, está correta, está certinha. E aí, por isso, a questão 2 ficou letra E. Mas olhem, reparem que os caras já começaram a misturar as regras. Ó, paróxilo terminal de tongo, acento diferencial, já colocou o ditongo aberto no final. O cara já foi misturando tudo. Tá vendo? Pode acontecer isso. E por último não, os dois últimos pontos estão aqui, ó. Aqui é uma situação também que mudou, né? Porque antigamente, sempre que você tinha essa dobra aqui, ó, você colocava o acento. Como aqui, ó. Quem é da antiga vai lembrar, ó. Sempre que você tinha essa dobra, você fazia isso, ó. Você colocava o acento na, na, na primeira vogal. Com a reforma ortográfica, ó,
Então você não vai colocar mais o acento. Então eu vou retirar, ó. Então vai ficar assim, ó. Dei, crei, vou, magou, sem acento. E, por último, o tal do trema. O trema era um cara importantíssimo, porque sempre que você observava a presença do trema, você sabia que a letra U era pronunciada. Quando você tinha aqueles dígrafos, QU, aliás, quando você tinha aqueles encontros QU e GU. Ah, você vai lembrar do que eu vou falar. Quem é da antiga vai lembrar o seguinte: você sempre tinha o trema aqui, ó. Por quê? Porque a letra U era pronunciada. Da mesma maneira, quando você tinha isso aqui, ó, frequência. Porque a letra U era pronunciada. Mas, como houve reforma ortográfica, você não vai colocar mais o acento. Então vai ficar, eita ferro, vai ficar assim, ó, sem o trema. Vai ficar assim, tá vendo? Ah, professor, então você escreveu ali que só vai ser utilizado em palavra estrangeira. É isso aí. Então, ó, trema só será utilizado em palavras estrangeiras. Veja que aqui eu peguei a palavra Miller, tá vendo? Aqui. Deixa eu mudar, deixa eu modificar a cor. Ó, Miller, tá vendo? Então, sempre que isso acontecer, você vai colocar o trema. Nas palavras de língua portuguesa, não mais. E aí, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, fechei. Então, meu povo, é isso. Espero que tenham curtido. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a compreender essa matériazinha, certo? Coloquei o máximo de detalhes que pude, beleza? Então, rapaziada, bom estudo, pratiquem, façam bastantes exercícios. Bateu dúvida? É só dar uma passadinha aqui no canal e rever essa aulinha. Ah, não se esqueça, ative o sininho, curtam, compartilhem e deixem aquele likezinho maneiro e vamos que vamos. Falou? Então, é isso aí, meu povo. Aquele abraço, até a próxima.